Edinho Silva, boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Imagino que os dias têm sido de muito trabalho aí em Araraquara, né? Então, reservar esse espaço é bastante importante para nós, que você fale sobre o livro que você está lançando, contando a história que veio ali, a história... Na verdade, é uma memória tua, né? Que é a história que você fala da pandemia, 8 de janeiro, que é uma cidade na luta pela vida. Edinho, eu passo a palavra a você. Eu tenho algumas colocações sobre o livro, mas eu passo para você a primeira pergunta, naturalmente, para você fazer essa saudação, é a pergunta: por que você quis publicar esse livro neste momento? Está me ouvindo, prefeito? Eu não estou te ouvindo. Não. Se você quiser sair e voltar, mas eu não estou te ouvindo. Não tem. Deixa eu ver aqui, isso. Bom, o Edinho vai tentar voltar, ele lançou um livro, né? Esse livro interessante, Uma Cidade na Luta pela Vida, da Pandemia ao 8 de Janeiro. Tem algumas colocações para a gente fazer, eu tenho muito interesse em saber, ele estava no 8 de janeiro, o Lula estava em Araraquara, né? Então, como é que o Lula recebeu aquela notícia naquele momento? E no livro, ele fala a respeito dessa luta que foi com dois adversários letais, que ele chama. Um era o fascismo e o outro era o vírus, a Covid. Era muito difícil. E ele enfrentou uma campanha também muito nacional do Bolsonaro contra ele, dos bolsonaristas, e se saiu bem. Lutou, foi reeleito, a Araraquara exibiu um bom desempenho, né? Mas eu quero ver isso tudo com ele, um bom desempenho diante da pandemia que travou a cidade. Ele seguiu rigorosamente a ciência. Vamos ver se agora conseguimos falar com ele. Está aqui. Edinho. Agora te ouço, Joaquim. Agora te ouço. Muito bom. Eu estou te ouvindo também. Edinho, obrigado, viu? Por ter comparecido aqui, aceitado o nosso convite. E você que está lançando o livro agora, Uma Cidade na Luta pela Vida, da Pandemia 8 de Janeiro. Eu passo para você aí para fazer a sua saudação. Lembrar que o livro vai ser lançado em São Paulo no dia 13 de novembro, Livraria Cultura, e também no dia 21 de novembro em Brasília. Depois você diz exatamente qual é o endereço lá em Brasília. Mas eu passo dizendo por que você decidiu lançar o livro neste momento, contar aí, porque você, no fundo, fala um pouco da sua administração, das memórias da sua administração, do seu trabalho como prefeito de uma cidade tão importante como Araraquara. Primeiro, Joaquim, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Você sabe do respeito que eu tenho por você enquanto jornalista e é uma alegria imensa, mais uma vez, compartilhar com você esse espaço do 247. Na verdade, Joaquim, eu decidi escrever um livro sobre uma experiência de gestão, né? Nós tivemos que enfrentar a pandemia, né, a partir do final de 2019, de forma mais direta em 2020, quando a pandemia chega no Brasil e chega em Araraquara. E eu resolvi fazer um resgate, uma recuperação e deixar um registro de como se deu o processo decisório, como que é o processo de você decidir diante do novo, né, de algo que nenhum de nós tinha qualquer experiência, né? É a maior tragédia humanitária da história brasileira, talvez uma das maiores tragédias do mundo. Talvez o mundo tenha vivido algo semelhante na Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial no Brasil, diretamente, né, nós tivemos pouco impacto. Claro, o Brasil sentiu os efeitos da guerra, mas nós não tínhamos que lidar no dia a dia com a tragédia de forma direta. Na pandemia, não. Na pandemia, nós tivemos que fazer gestão, nós tivemos que fazer com que o Estado brasileiro se posicionasse diante de algo tão agressivo como foi a pandemia de Covid-19. Claro, nós tínhamos, naquele momento,
né, um presidente da República que negava a pandemia, né, que agiu de forma totalmente inconsequente diante dos desafios colocados pela pandemia, e, na prática, os municípios tinham que enfrentar diretamente, né, no cotidiano, né, o processo de contaminação, as internações, o risco de colapso hospitalar, em muitos locais, colapso hospitalar, a falta de equipamentos, a falta de insumos, enfim, e a falta da vacina, que é o único instrumento que você tem para enfrentar uma pandemia. Então, o processo decisório, enquanto gestor, muito difícil. Então, eu quis registrar como é que foi esse processo, né? Como que uma cidade como Araraquara, né, construiu um processo decisório, elaborou políticas públicas que fossem capazes de enfrentar um momento tão difícil como aquele. Claro, quando eu começo a escrever o livro em janeiro de 2023 e começo a recuperar tudo aquilo que a cidade vivenciava, eu mesmo cheguei a uma conclusão, Joaquim. O enfrentamento à pandemia em Araraquara não foi um raio em céu azul. A cidade tinha um acúmulo de políticas públicas, a cidade tinha construído uma tradição de políticas públicas, basicamente, né, é uma cidade que estrutura suas políticas públicas na participação popular, na organização dos conselhos, na organização do orçamento participativo, né, na gestão, portanto, com controle social. Então, eu recupero, desde o início da minha experiência como gestor, em 2000, quando eu ganho as eleições em 2000 e assumo a prefeitura em 2001. Então, eu recupero um pouco, do ponto de vista histórico, o que foi a elaboração de políticas públicas que criaram a base para que a cidade pudesse se posicionar na forma como se posicionou na pandemia. Então, essencialmente, o desafio do livro é o resgate de uma experiência administrativa, de como que é você administrar uma cidade no meio de uma pandemia. Mas quando eu estou escrevendo o livro, e claro, além de gestor, e isso o prefeito tem que ser, né, no caso, né, de enfrentar a pandemia, mas além de um gestor, eu sou um dirigente político, isso é inegável. Eu fui ministro de Estado, eu presidi o meu partido no Estado de São Paulo, eu fui deputado na Assembleia Legislativa, então eu não posso negar também que eu sou um dirigente político, até porque os ataques que eu sofri pelo presidente da República na época, pelo Bolsonaro, por aquilo que eu fazia na cidade, os ataques foram desferidos com tamanha violência contra mim, porque eu era uma liderança do Partido dos Trabalhadores. Isso também é inegável, né? É bom nós lembrarmos, quando eu estou escrevendo o livro, Joaquim, eu recupero isso na imprensa. Quantas vezes o Bolsonaro atacou Araraquara? Chegou no momento, eu falei, vou parar de contar, porque não faz sentido. Foram dezenas de vezes, né? E a ponto do presidente fazer aquela... Foi uma pataquada do ponto de vista, né, da postura de um presidente, colocar o segundo exército para vir, né, em comboio, né, articulado com a CEAGESP, que também era dirigido por um líder do bolsonarismo, para trazer saquinhos de legumes descartados pela CEAGESP em Araraquara, numa cena totalmente patética, dizendo que em Araraquara as pessoas estavam passando fome, porque aqui estavam comendo até carne de cachorro. E teve veículo de imprensa, né, que respaldou o bolsonarismo o tempo todo, que divulgou isso como notícia, uma mentira, uma fake news, como é a prática da comunicação bolsonarista. Então, Araraquara se torna alvo de ataque do presidente, tanto é que, se nós recuperarmos, a família Bolsonaro teve em Araraquara propondo meu impeachment. Né? A família Bolsonaro apoiada pelas lideranças do bolsonarismo aqui em São Paulo. Então, tudo isso aconteceu porque eu era um dirigente do PT. Então, claro, eu também me posiciono como um gestor que tem um projeto político, né? E, claro, como eu escrevo o livro em janeiro, começo a escrever em janeiro de 23, eu não posso não retratar no livro o 8 de janeiro, quando o presidente Lula estava em Araraquara,
porque a cidade tinha sido fortemente castigada pelas chuvas no final de 2027. O presidente, junto com a primeira-dama, a Janja, vem até Araraquara para prestar solidariedade à cidade, que nós tivemos mortes, uma família inteira teve suas vidas ceifadas por conta de um canal que rompeu, o carro foi arrastado pela correnteza de um rio que transbordou. Isso foi uma tragédia. Uhum. E o presidente vem até Araraquara no 8 de janeiro, quando o Brasil sofre uma tentativa de golpe. Então, eu recupero, por isso que o livro ele faz esse recorte, uma cidade na luta pela vida, da pandemia ao 8 de janeiro. Né? Da pandemia ao 8 de janeiro, porque eu retrato também o que foi a presença do presidente Lula no dia 8 de janeiro em Araraquara, onde ele, num gesto de um estadista, eu, né, que presenciei tudo aquilo, vou dizer para você que eu até faço um paralelo, não tem aula de doutorado, de mestrado, de livre docência, de nada que possa ensinar o que eu assisti naquele dia, da forma como o presidente articula o Estado brasileiro, articula os poderes do Estado brasileiro para derrotar a tentativa de golpe. Então, o livro faz essa recuperação, faz esse relato, né? Portanto, é um livro que se dispõe a ser um livro que retrate uma experiência administrativa, mas passa também pela política, passa pelo que significou o 8 de janeiro. Eu recupero um pouco o meu papel como, né, quem participou da coordenação da campanha do presidente Lula de 22, onde, junto com o meu grande amigo Rui Falcão, nós coordenamos toda a área de comunicação da campanha. Então, eu recupero um pouco também, porque certamente a minha experiência em enfrentar o bolsonarismo durante a pandemia foi importante para que eu também conseguisse, né, enquanto um dos coordenadores da campanha, pensar aquilo que foi importante para que a gente enfrentasse o bolsonarismo também em 22, que é o capítulo que eu digo, Joaquim, que é a eleição das nossas vidas. Porque se a gente não derrota o Bolsonaro em 22, certamente o Bolsonaro teria legitimado tudo aquilo que ele fez, né? A tragédia que ceifou a vida de mais de 700 mil brasileiros, né? O autoritarismo, um modelo de gestão que flerta com o fascismo, né? que reafirma e legitima a homofobia, o racismo, o machismo, uma concepção excludente de país, que estimula a violência, que estimula a agressividade. Então, se nós não tivéssemos derrotado o Bolsonaro em 22, certamente hoje o Brasil estaria flertando com algo muito ruim, que, na minha avaliação, é um modelo de governo de inspiração fascista. Então, tudo isso o livro recupera um pouco, né? E espero que o leitor goste, porque é um livro que ele é elaborado em cima de fatos reais, de uma experiência de gestão e de como que uma cidade se posiciona em momentos tão cruciais da vida e da história brasileira, como a pandemia, a eleição de 22 e o 8 de janeiro. Edinho, o que você pode adiantar? As pessoas vão ler o livro atualmente, vão ver os bastidores. Mas como foi quando o Lula tomou conhecimento de que o palácio estava sendo invadido, os palácios? Olha, Joaquim, eu estava com ele, inclusive, né, para recuperar aqui, no dia 7 de janeiro, a Janja me liga, num gesto belíssimo de solidariedade, dizendo que gostaria de visitar Araraquara para prestar solidariedade diante de tudo aquilo que a cidade estava vivendo. Eu fiquei tocado, emocionado com o gesto dela, porque era a primeira visita oficial da primeira-dama e era um gesto de solidariedade daquele tamanho. Isso aconteceu no início da manhã do dia 7 de janeiro. Eu, inclusive, tinha saído do velório, porque os corpos eles não foram encontrados
no mesmo dia, enfim, foi uma tragédia, né? Uma criança foi encontrada muitos dias depois, enfim. E eu estava vivendo muito aquilo, né? E eu tinha ido para a prefeitura para que a gente, nós estávamos elaborando os projetos para que a cidade começasse a ser reconstruída. Foram 9 pontos atingidos pelas chuvas, mas 5 pontos de forma muito grave. Eram pontes que tinham rodado, travessias que tinham rodado, enfim. E eu estava na prefeitura trabalhando, quando a Janja me liga pela manhã. Olha. E eu começo a preparar a cidade para a visita dela. E quando é no final da manhã, próximo ao meio-dia, o presidente Lula me liga, dizendo que ele viria com a Janja visitar Araraquara. Claro que aquilo era um gesto muito forte, porque é bom se nós lembrarmos, era a primeira agenda oficial do presidente, porque ele tinha ido no velório do Pelé, do rei Pelé, claro, era uma agenda institucional, porque o Pelé é uma instituição, né, brasileira, e o presidente tinha ido participar do velório do Pelé. Mas, enquanto agenda opcional, a primeira visita seria Araraquara. Então, aquilo foi, para mim, eu li como um gesto muito forte do presidente Lula. E ele já tinha tomado medidas em relação ao que Araraquara tinha sofrido, porque o ministro Valdez, na primeira semana de governo, já tinha visitado Araraquara, o ministro Jader Filho já tinha visitado Araraquara. Então, o presidente falou, olha, não, eu vou. Amanhã, domingo, eu estarei em Araraquara visitando e vamos fazer uma reunião, organiza a tua equipe da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano, que nós vamos despachar aquilo que o governo pode ajudar a Araraquara. E claro, foi uma loucura a gente trabalhar, receber toda a precursora do presidente, a equipe de segurança, e nós preparamos a cidade para recepcionar o presidente no dia 8. O presidente, o avião presidencial, ele aterriza não no aeroporto de Araraquara, mas no aeroporto da Embraer, que fica a 10 quilômetros de Araraquara. E aí, no caminho, né, geralmente, quem vai no carro com o presidente é a primeira-dama. A Janja cede o seu lugar para mim, para que eu viesse conversando com o presidente e já despachando com ele, num gesto de muita sensibilidade da Janja. Olha. E eu venho com ele no carro. Quando o Stucker me liga, Ricardo Stucker, né, que é hoje secretário de audiovisual da SECOM, me liga e fala, Edinho, mostra para o presidente um vídeo que eu mandei no seu celular. Uhum. A gente tinha trabalhado junto na campanha, o Stucker tinha os meus números e tal. E a hora que eu abro o vídeo, Joaquim, é a cena do Congresso sendo depredado. Nossa! Claro, eu sei como você tem que se posicionar numa hora como essa. Você não tem que passar pressão para o presidente. Eu abri, assisti, fechei o celular e elaborei. Aí eu digo, presidente, tem um vídeo aqui que o Stucker mandou que era importante o senhor ver. E a gente pensar com calma do que é que está acontecendo. Ele pega meu celular e vê o vídeo do Congresso sendo depredado. Nossa! Imediatamente, ele dispara telefonemas para todos os ministros, né? Para tentar entender o que era aquilo. O que eu, na hora, elaboro? Eu sabia, todos nós sabíamos, que os inconformados com a vitória do presidente, eles estavam na frente dos quartéis e tinham chamado uma mobilização para Brasília, mas isso era o que a gente tinha de informação. Hoje, com a CPI, com quebra de sigilo e tudo que a CPI teve acesso, hoje nós sabemos que não era só uma manifestação, já tinha uma tentativa de golpe articulado. Né? Mas, até então, a minha visão, e talvez do presidente, porque era a primeira semana de governo, e certamente, se precisou da CPI para a gente ter acesso às informações, né, que, de fato, os órgãos de inteligência tinham elaborado, claro que o presidente tinha a mesma informação que nós tínhamos, que era aquilo que a imprensa divulgava. Ia ter uma manifestação em Brasília, mas quem conhece Brasília tem manifestações todos os dias. E nós estamos vindo de uma semana, né, da posse, de várias manifestações, enfim.
E pós a eleição, nós vimos greve de caminhoneiros e tudo aquilo que o Brasil presenciou daqueles que não aceitavam o resultado das eleições. Mas, então, na hora eu pensei, isso é grave, mas mostrei para o presidente e ele dispara telefonemas para os ministros, para tentar entender o que estava acontecendo. Mas nós continuamos o trajeto e chegamos no local que o presidente ia visitar, que é o local onde a família tinha sido carregada pela correnteza do rio e 6 membros da família morreram porque estavam vindo de um shopping, porque essa região aqui em Araraquara é uma região, quando diz desenvolvimento urbano, uma região muito valorizada, a região dos grandes edifícios com finalidade comercial, do maior shopping center da cidade. Então, era uma família que vinha do shopping center, né? E o canal do córrego rodou, as aduelas giraram e o rio transbordou e o carro foi arrastado. Então, foi lá o local que o presidente quis visitar. E ele, o presidente chega lá, a gente conhece o presidente Lula, ele estava enxergando, ele foi ver a tragédia, mas claro que a cabeça dele já estava muito incomodada com as cenas que ele viu. Mas nós tínhamos ali, como divulgou a visita do presidente, tinham milhares de pessoas para receber o presidente nesse local. E o presidente, como sempre faz, vai até o local, cumprimenta as pessoas, dá atenção às pessoas que estavam lá. Nós entramos no carro novamente e fomos em direção à prefeitura, que lá nós faríamos uma reunião de trabalho para que o presidente pudesse deliberar sobre aquilo que o governo poderia ajudar a cidade. No trajeto, já chegam as cenas da depredação do Supremo. Nossa! Do Supremo. E, claro, o incômodo do presidente é absurdo. E, mais uma vez, ele buscando informação, ele ordena que seja criado um comitê de crise, e os ministros que estão em Brasília, todos eles se dirijam até o Ministério da Justiça, onde seria sediado o comitê de crise, e de lá começasse a tomar as decisões. Nós chegamos até a Prefeitura de Araraquara, subimos, o meu gabinete fica no 6º andar, e no fundo tem uma sala grande de reuniões, lá nós faríamos essa reunião de trabalho. Mas o presidente entra no meu gabinete, nós ligamos as TVs que estavam cobrindo ao vivo tudo aquilo que estava acontecendo em Brasília, e a Janja mostra para ele, do celular dela, o Palácio do Planalto sendo depredado, a sala dela sendo depredada no 3º andar. Nossa! Então, aqui, o presidente forma opinião, efetivamente, do que estava acontecendo. Mas, Joaquim, é impressionante. Claro que eu tenho uma admiração imensa pelo presidente Lula, mas o que eu presenciei naquela tarde foi algo fantástico. A forma como ele forma opinião, como ele se articula com com a presidente do Supremo, com o presidente do TSE, com o presidente do Senado, da Câmara, forma opinião junto com os poderes e ali formula as medidas que vão ser tomadas, né, para que aquela tentativa de golpe fosse debelada, né, e a democracia pudesse sair vitoriosa, e é isso que acontece. Né? Ele se articula com muita agilidade, ele forma opinião com muita agilidade, consulta os ministros sobre as hipóteses possíveis, né, e toma as medidas em questão de horas. O Estado retoma o controle de tudo aquilo, né? Tanto as forças, as polícias das Forças Armadas do Distrito Federal, após a medida que ele fez de intervenção na segurança pública no Distrito Federal, e depois as medidas anunciadas pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim. Quando se tem controle sobre a situação, o presidente decide retornar a Brasília. Eu retrato tudo isso no livro, inclusive a preocupação que todos nós tínhamos que ele não retornasse a Brasília, mesmo
E quem conhece o Lula, né, a vontade dele de estar presente fisicamente em Brasília para, junto com os ministros, dirigir aquele processo, todos nós mostramos a ele a preocupação que ele só deveria voltar a Brasília quando a situação estivesse sob controle, né? Porque de Araraquara ele comandaria a reação ao golpe. Ele, numa situação de instabilidade em Brasília, certamente a situação de comando dele poderia ficar muito limitada. Então, todos nós pedimos para que ele não voltasse, que ele ficasse em Araraquara até que todo o processo de controle que ele estava comandando voltasse, né, que Brasília minimamente voltasse à normalidade para que os poderes fossem oficialmente restituídos, porque a sede dos poderes, né, tiveram que ser reconstruídas e algumas estão ainda sendo reconstruídas. Mas foi aí isso, e o entorno da prefeitura, para você ter uma ideia, foi cercado por milhares de pessoas apoiando o presidente, foi quase uma vigília que se estabeleceu ali. Né? E ele, a hora que ele decide voltar a Brasília, ele desce, né, até uma praça que fica em frente à prefeitura e vai cumprimentar as pessoas que ficaram lá por horas, né, gritando o nome dele, quase num gesto de vigília, que todos sabiam o que estava acontecendo em Brasília, para que ele sentisse o apoio, o calor, o apoio popular e pudesse restabelecer o comando e voltar a Brasília numa situação segura. E foi isso que aconteceu. Eu faço essa recuperação no livro, né? Por isso que o livro faz esse recorte que é da pandemia ao 8 de janeiro. O Edinho, perguntar algo que se noticiou na época, e está até em livro já, que houve um momento que houve uma proposta de decretação de GLO e que a Janja teria falado, não, GLO é golpe, ela teria manifestado a opinião dela. Isso ocorreu? Sim, eu recupero isso no livro também, onde a proposta de GLO chegou, e a Janja, de forma muito rápida, ágil, né, ela vai até o presidente e diz, olha, GLO eu vi durante a transição, que ela viu, porque por conta dos acampamentos nos quartéis em Brasília, ela falou, GLO é entregar o poder na mão dos militares. E o presidente imediatamente liga para ministros e faz uma conversa jurídica com Jorge Messias, né, o AGU, e aí, quando ele é novamente instigado sobre GLO, ele diz uma frase que ela é fantástica. Ele fala assim, quer poder, disputa eleição. Né? E ele recusa, né, a GLO de forma muito sábia. Eu até faço no livro uma comparação. O GLO é tipo um míssil Exocet. Ele resolve o problema, mas os efeitos colaterais são absurdos, né? O precedente que se abre com a GLO é gravíssimo, né? E aí o presidente recusa a GLO, né, e constrói a saída pela via do fortalecimento da democracia, pela recuperação dos poderes, restabelecer o papel institucional dos poderes. Né? Que bacana, que depoimento que eu estou ouvindo agora, interessante isso. Agora, eu não sei, a GLO, quando ele fala para quem, se quer poder, dispute eleição, para quem ele responde isso? Olha, estava num Viva Voz, o comitê de crise instituído, mas o diálogo direto, eu acho que é feito né, no livro eu recupero com o ministro Múcio, e a negativa é feita pelo ministro Flávio Dino. Né? Os dois, nesse diálogo com ele, eles se posicionam, não tem GLO, não tem GLO. E aí, quando ele tem acesso às cenas, né, os policiais de Brasília fazendo selfie
com os golpistas, aquilo gerou uma indignação nele absurda, e ali, né, ele faz mais alguns telefonemas e forma a opinião da intervenção na segurança pública, né? Aí ele dialoga com o ministro Flávio Dino, né, onde se chega à definição do nome do Capelli como interventor, né? Primeiro primeiro nome, até pela relação de confiança que ele tem, que o primeiro nome que ele aventa é do ministro Flávio Dino. Aí o próprio ministro diz: presidente, eu sou senador, não posso. Aí que são as pessoas que ele tinha uma relação de confiança muito forte. Ele sugere o nome do Padilha, e aí eu recupero isso no livro. O ministro Jader Filho fala: presidente, não coloque seu articulador político nessa posição, porque ele tem um papel importante, né? E aí o próprio Flávio Dino sugere o nome do Capelli, que o presidente conversa um pouco, né? Porque, claro, naquele tumulto todo, o presidente não tinha memória de quem era o Capelli. Aí o Flávio faz essa recuperação, nós que estávamos ali com ele falamos também, nós que conhecíamos o Capelli, e ele define pela intervenção e que o interventor fosse o Capelli. Toda essa recuperação está lá no livro, Joaquim, eu recupero e repito, foi um gesto. Nossa, que interessante. Eu vou ler bem, muita atenção esse livro. O Edinho saiu, tá aqui, Edinho? Deixa eu colocar, não sei por que aqui. O Edinho. Edinho, agora ficou sem seu áudio. De novo, ficou sem áudio. Você tem como sair e entrar novamente? Eu não estou te ouvindo. O Edinho, eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo você, Edinho. Se você puder sair e entrar novamente, isso. Então, o Edinho vai sair. Bom, eu estou gostando muito não sei o que vocês acham, mas eu estou gostando muito da entrevista com o Edinho. Bastante bastidor, gosto muito do bastidor, recuperando a história. Vocês viram que ele fez uma reunião com o Flávio Dino, viva voz, com o... Vamos ver se o Edinho voltou aqui. Aqui. Ô, Edinho. Voltei aqui, o áudio tinha subido novamente. Ótimo. Edinho, deixa eu falar. Eu estava até comentando aqui, depoimento muito interessante. O teu livro é necessário para acompanhar esse dia. Deixa eu perguntar uma coisa. O Dino não era favorável à GLO, quem era o Múcio, é isso? Olha, eu não quero cometer nenhuma injustiça aqui em nominar, porque, claro, que eles estavam num comitê de crise, né? Eles estavam reunidos, então ali, claro, cada um tinha sua posição, mas era discutido tudo coletivamente, né? Era um comitê de crise que se instalou. Então, eu seria injusto se eu nominasse que esse ou aquele que defendia. Mas, claro, que o porta-voz, até porque é quem mais dialogava com os comandantes das forças, tal, quem mais se posicionava como uma saída Força GLO era o próprio G. Dias, né? O general G. Dias, que é uma figura que eu tenho muito respeito. O ministro José Múcio também, muitas vezes, aventou essa possibilidade, né? E no debate também, esse tema foi tratado por Flávio Dino também, evidente. Não tinha como não ser tratado por Flávio Dino, porque ele era o ministro da Justiça, ele é o ministro da Justiça. Como ali também se dialogou com os ministros que estavam àquela Araraquara também sobre essa possibilidade, né? E claro que a pressão, aquele momento, né, todos opinavam o que era favorável e o que era desfavorável, o que tinha de aspecto positivo e o que tinha de aspecto negativo. Por isso que tornar um ministro porta-voz de uma posição seria muito injusto, porque todo mundo debateu o positivo e o negativo, as possibilidades possíveis. E tem que se recuperar, historicamente, que a fala enfática foi da Janja. A Janja faz a síntese e diz, olha, é entregar o poder para os militares. Não que fosse... Né, o presidente tinha nomeado ele, os comandantes das forças, mas era a simbologia de que pela democracia não se resolvia. Era essa a simbologia. Olha, claro, não vamos conseguir resolver pela democracia,
Então, nós vamos pela força. E o presidente, sabiamente, quando ele liga para o Jorge Messias faz uma leitura jurídica para ele, e depois ele liga para o Flávio Dino, ele debate a posição. Ou seja, ele forma a opinião que GLO não, que tinha que ser pelo campo democrático, tinha que ser pelo fortalecimento das instituições, que a democracia que tinha que sair vitoriosa naquele momento. E aí ele forma a opinião e nega a saída pela GLO. É uma posição dele, é uma decisão que ele toma com todos os riscos que aquilo podia representar. Poderia não ter estrutura de repressão à tentativa de golpe. Mas não, quando ele faz a intervenção na segurança do Distrito Federal, ele mostra, e é importante dizer que ele tinha apoio dos poderes. Ele ligou, ele articulou, ele construiu, ele falou com lideranças, ele tinha apoio institucional para aquele gesto. Quando ele diz da intervenção, ali, aqueles que apoiavam o golpe sentiram que o presidente Lula estava com capacidade de reação e que ele tinha o controle do processo. E foi quando nós começamos a ver as cenas, né, a Polícia do Exército, a Polícia Militar, né, os comandantes das forças policiais tendo iniciativas, né? E as iniciativas iam retomando a normalidade de Brasília e depois, claramente, nós tínhamos segurança de que o controle estava estabelecido e que o presidente tinha conseguido debelar a tentativa de golpe. Então, a saída foi pela democracia e foi correta. Foi correta. O debate ali não era desconfiança ou confiança nas forças. Não, é que para aquele momento, e é bom nós lembrarmos, nós estávamos vindo de um Brasil que as pessoas na rua pedindo golpe militar, as pessoas na rua estabelecendo saídas para o momento que nós estamos vivendo no país, saídas pelo golpe militar, pela instituição de uma ditadura. Então, era um ambiente onde era importante para o país que a construção fosse pela via democrática, fosse pelo fortalecimento institucional. Então, penso que ali o presidente efetivamente, né, mostra toda a sua capacidade política e a sua capacidade de condução de uma crise que não era pequena. Que ótimo. Deixa eu perguntar, e você falou que ele conversou naquele dia também no gabinete de crise com o G. Dias? Chegou a falar com o G. Dias? Ele conversa com o G. Dias, tudo isso está relatado no livro. O que o G. Dias disse? Você pode contar? O G. Dias não estava no Palácio, né? O G. Dias estava fora do Palácio e ele diz ao presidente que ele iria tomar conhecimento, porque os ministros todos foram pegos de surpresa. Não dá para dizer que tinha alguém que sabia que aquilo estava acontecendo. Não sabia, porque os diálogos todos demonstravam aquilo. Todos os ministros foram pegos de surpresa. E o G. Dias diz que ele iria imediatamente para o Palácio, como ele foi. Só que, quando ele chega no Palácio, o Palácio estava literalmente tomado pelo aqueles que estavam depredando, por aqueles que, na minha avaliação, eram os atores de uma tentativa de golpe. Tanto é que eu relato no livro uma cena, Joaquim, que ela é muito interessante. A Janja liga para o gabinete, para dentro do gabinete presidencial. E você tem lá policiais que fizeram literalmente uma barricada de resistência dentro do gabinete do presidente. E eles enfrentavam aquilo, inclusive o policial que relatava, que atendeu o telefone, ele não conseguia falar de tanto que ele tossia por conta das bombas de gás que estavam sendo jogadas. E ele faz uma fala heróica, dizendo: no gabinete do presidente ninguém vai entrar. E eles enfrentam os golpistas pela janela da copa do terceiro andar do gabinete presidencial. É um relato de resistência lindíssimo, lindíssimo. Nossa, quem é que faz essa defesa? Quem é que faz esse... É um policial que eu não sei, ninguém de nós que estávamos ali, que até eu digo no livro, tem que se procurar esse policial, tem que achar esse policial. Sim. Ele é de um ato de bravura absurdo, né, de resistência,
de impedir que o gabinete do presidente fosse tomado, porque, de fato, ele tem razão, ele tinha toda a razão, né? Ali era uma simbologia muito grande. Se o gabinete do presidente é invadido, a simbologia que os golpistas iriam instaurar seria uma simbologia muito forte. E ele, por telefone, ele vai relatando o quanto que ele está resistindo pela janela da copa do terceiro andar, que era o local que ele tinha condições de fazer enfrentamento aos golpistas. Ele tá ligando para o presidente? Essa é diálogo? Não, ligam no gabinete, né? Ligam no gabinete, ligam no telefone do gabinete. Se eu não me engano, eu relato no livro, pelo celular da Janja, ou da assessora da Janja, ou do ajudante de ordem que estava viajando com o presidente. Mas é feito um telefonema e a Janja conversa com esse policial. Ela pergunta como é que está a situação e o policial relata: aqui ninguém vai entrar. Poxa, que coisa linda, eu fiquei até emocionado ouvir isso. É lindo, o relato é lindo. Nossa, e vocês ouviram isso? Você estava ouvindo? Ouvimos, todos nós estávamos. Aqui ninguém vai entrar, eles se resistindo ali. Aqui ninguém vai entrar. Nossa, que coisa emocionante, porque é esse tipo de pessoa que tem que ser valorizada, sabia? A gente olha muito para o errado, volta muito, mas a gente não mostra que existe também gente defendendo, gente lutando. Exatamente, e lutaram muito. E eu recupero isso no livro, porque eu achei que tinha que ser recuperado, mesmo sem eu saber o nome do policial. É alguém anônimo que certamente em algum momento, eu até digo no livro que ele precisa ser identificado, ele precisa ser buscado, né? E certamente registros tem lá quem estava de plantão e se for atrás vai encontrar quem era o policial que estava de plantão no palácio dentro do gabinete do presidente, fazendo a segurança do gabinete. Que coisa. Ô Edinho, você está contando um pouco da personalidade do Lula. Nós conhecemos o Lula pelo resultado. Isto é, o Brasil cresceu, dizia que o Brasil não ia crescer nada, primeiro ano já cresce, sabemos como foi o primeiro governo dele, sabemos como ele age, sabemos como ele enfrentou a prisão, mas a gente não conhece ele no momento de crise que você teve a oportunidade de ver, no momento agudo. E você também é um líder político. E você estava vendo um momento agudo ali, inclusive de decisões. Olha, você não vai voltar, uma discussão fica aqui em Araraquara. Seria ruim. O Lula é muito corajoso, né? Essa que é a verdade. Eu não vou ficar, porque seria ruim. Não, a cena ruim que a gente relata ele, nós que estávamos com ele, era: presidente, se o avião chega em Brasília, tem uma invasão do aeroporto pelos golpistas, e o avião tem que decolar de Brasília para evitar um mal pior, é o presidente decolando, saindo de Brasília por uma invasão dos golpistas. A cena seria muito ruim, né? Então, todos nós pedimos a ele que você tem razão, o presidente ele não é aquele governante que governa à distância. O Lula, ele traz todo o processo decisório para a mão dele. Ele é efetivamente um gestor, e um excelente gestor. Então, ele queria estar em Brasília fazendo a gestão da crise, e nós pedimos: presidente, o senhor vai fazer a gestão daqui. E ele fez. Ele construiu posições, ele construiu o processo decisório, ele tomou as decisões a partir de Araraquara, né, e deu um show. Eu nunca vi um estadista, eu já vi muita, eu tive a honra de ser ministro da presidenta Dilma, que é uma figura muito forte, mas eu nunca vi nada num processo decisório como aquele dia 8 de janeiro. Foi algo assim memorável. Para quem estava ali, nós tivemos uma aula, né, do exercício do poder na sua forma mais real, né? Na forma que certamente faria o Maquiavel reescrever o Príncipe no que é, né, o conceito quando ele caracteriza da virtude. O Lula é efetivamente o maior estadista da história disparado. E ele traz o Estado brasileiro para suas mãos de uma forma absurda. Aquilo foi um absurdo. E ele constrói o processo decisório com respaldo dos poderes, né, e com clareza do que é que ele tinha que fazer. Quando a Janja alerta ele sobre a GLO, imediatamente ali ele começa a construir o caminho
que era o caminho certo. Que hoje, claro, nós estamos olhando a história, a gente fala como foi certo. Agora, imagina na hora ali, porque se ele nega a GLO e as forças policiais, né, não retomam a ofensiva, certamente iam dizer que eles foram derrotados, né? Mas ele nega a GLO, de forma precisa, ele faz intervenção na segurança pública do Distrito Federal, coloca o interventor, na hora as forças militares, as forças das polícias militares ou das polícias do Exército, na hora ali se leu, com muita clareza, opa, tem comando. Tem comando. E na hora que se entende que tem comando, imediatamente as polícias cumprem o papel de polícia, né? As polícias voltam a ocupar o papel de polícia e retomam o espaço físico, retomam o espaço geográfico, dominam o território, né? E imediatamente os golpistas começam a ser presos, né? Muitos fugiram, se abrigam, né? Inclusive dentro dos quartéis, que aquilo era uma coisa absurda que eles fizeram, e também logo depois isso é enfrentado, né? E o comando dos espaços militares depois também é trazido para a mão do governo. Enfim, eu digo a você, sem dúvida nenhuma, que o Lula, ali, pelos seus méritos, pelas suas virtudes, ele derrota, com apoio dos poderes, evidente que com apoio dos poderes, ele derrota uma tentativa de golpe. Impressionante. E você virou, está aqui, o Elgton diz, Araraquara virou capital do Brasil nesse momento. Era um Estado-Maior que estava ali, e você quis o destino que você participasse desse momento, né? Você que teve, e é preciso reconhecer, tem uma atuação muito forte politicamente nos últimos anos, como ministro, como prefeito, e foi o antípoda, vamos chamar assim, se pode chamar assim, do Bolsonaro, colocou uma cidade, combateu o vírus de acordo com critérios científicos, no momento em que o Brasil era governado por um negacionista, é verdade. Então, e você estava lá nesse momento, ali participando desse momento de crise, né, em que a democracia foi salva, porque você tem razão, a GLO seria a derrota da democracia, né? Precisamos dos militares. Da saída pela via democrática, né? Eu acho que a GLO representaria isso, né? Não existe saída pela via democrática, a saída tem que ser pela via militar, num ambiente em que isso era conclamado pelo bolsonarismo raiz. Isso. Pelos bolsonaristas mais radicais. Nós estaríamos não fortalecendo a lógica da democracia, mas a lógica que sempre que o país tem crise, a saída é pela via da força, e não pela via da democracia. Exatamente. Essa teria sido a leitura histórica. Exatamente. E de certa forma, que eu estou falando que Araraquara também foi um local de resistência, né? Aí vamos entrar na pandemia, estamos no final, não vai dar para entrar em detalhes, mas de certa forma foi um local de resistência que se destacou muito na ocasião, e você até faz um reconhecimento, eu acho que, pelo menos eu li na imprensa, um reconhecimento até do papel do Dória nesse caso, porque é o que você disse, agora nós temos que, nesse caso, tinha que ter aliança contra dois inimigos, que era o fascismo da morte e o vírus. Então eu tenho que fazer esse registro. Mas... Eu reconheço, e está relatado no livro, que, claro, todos nós sabemos que o Dória se elegeu pelo Bolsonaro, mas no momento que chega a pandemia, é inegável que o Dória se posicionou a favor da ciência, né? Se não fosse o investimento que o Butantan fez, e claro, o Butantan é um instituto do governo de São Paulo, que o Butantan fez na vacina, as primeiras vacinas que nós tivemos acesso foram as vacinas viabilizadas pelo Butantan, né? Em parceria com o Coronavac e tal, mas era parceria com a China, mas eram as vacinas viabilizadas pelo Butantan. E o Dória, naquele momento, ele faz uma cisão com o bolsonarismo, e ele se posiciona no nosso campo, no campo de quem estava defendendo a ciência, de quem estava defendendo, né, que o SUS fosse um grande instrumento de salvação do povo brasileiro. Então, é inegável que essa ruptura do Dória com o bolsonarismo é fundamental
para que a gente construísse um campo que fosse capaz de enfrentar o negacionismo. Então, eu faço esse reconhecimento porque ele é real, ele é verdadeiro, né? E tudo isso está recuperado e está muito contextualizado no livro, né? Porque a pandemia foi um momento de demarcação de campo. Eu não tenho nenhuma dúvida. E vou dizer uma coisa para vocês, sem nenhuma dúvida também. O Bolsonaro, ele perde as eleições por vários motivos, mas o seu posicionamento na pandemia foi decisivo para que o povo brasileiro, né, uma parcela do povo brasileiro tinha votado nele em 18, se distanciasse dele em 22. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Correto, correto. A Amabile Maria Pandori envia aqui um comentário. Parabéns, Edinho e Eliana, sua secretária de saúde, sobre a resistência durante a pandemia. Com certeza lerei o livro. Está aqui a Amabile Maria Pandori fazendo esse comentário. Edinho, nós vamos ter que encerrar, mas tem muita gente perguntando. A editora é Alegra, é isso, né, editora? É do grupo Santillana, né? Eu estou até com o livro aqui. É a Leri, né? Tá, a Leri. Tá. E a pessoa já pode comprar agora para depois, por exemplo, levar para você fotografar? O lançamento, não, acho que ainda não está à venda. Tá. O lançamento vai ser segunda-feira, dia 13, às 19h30 na Livraria Cultura. Né? E a partir do lançamento ele vai estar nas livrarias, né? E ele ainda, esse aqui, por exemplo, que é o que a editora me forneceu para que eu fizesse o trabalho de divulgação, está aqui. E ele saiu da gráfica ontem, então ainda não está distribuído. Ed, Conjunto Nacional, Avenida Paulista, que é a Livraria Cultura. Exatamente. Você tá aí, fez bastante exercício do punho, não? Porque você vai cansar de dar autógrafo. Você vai estar lá para dar autógrafo? Obrigado, Joaquim. Assim espero que as pessoas se eu vou até lá e estou vendo muita gente que vai. Honra, é uma honra. Não, eu vou sim. Eu acho que é importante. E agora, você falando do livro, contando todos esses bastidores, mais eu quero ler esse livro muito mais rápido. Porque você sabe que a informação de qualidade, ela vai se espalhando, né? Então, quanto antes você receber, melhor é. Isso que você vai tendo, você recebe, já lê o livro ali, porque depois ela vai se espalhando, vai virar... aí muita gente vai tomar conhecimento, mas é importante... Joaquim, deixa eu só fazer uma metáfora. Essa capa aqui, ó, são esses peixes meio que comendo a cidade. Essa capa é uma referência, né? Claro que é uma releitura totalmente diferente. Isso aqui, ó, que é a primeira capa do Macunaíma. E você é a mesma referência. Porque eu faço um paralelo, que você vai gostar. Eu faço um paralelo, porque o Macunaíma foi escrito em Araraquara, né? Inclusive, aqui em Araraquara, eu vou lançar o livro na Chácara Sapucaia, que é onde o Mário de Andrade escreve. Olha só! Ele escreveu aí o livro? Em Araraquara, porque o Mário tinha uma relação estreita com Araraquara, viveu por anos aqui, e ele escreve o livro em Araraquara, num dos períodos que ele ficou aqui, na fazenda, que na época era do Pio Lourenço Correia, que era tio da dona Ruth Cardoso. Olha só! E o Pio Lourenço Correia também era um modernista. Ele escreve o livro lá e depois, né, a cidade foi chegando perto da fazenda, ficou uma chácara, a sede da fazenda, que você vai lembrar que depois foi comprado por um socialista histórico, Valdemar Safiotti, que era companheiro esposo da Eleede Safiotti, né, talvez uma das maiores teóricas da história do feminismo. E ela compra, e depois, quando o Safiotti falece, ela doa para a Fundo Unesp essa chácara. Que ela é uma chácara hoje doada para a Unesp, onde a prefeitura, junto com a Unesp, desenvolve o cursinho popular, vários projetos sociais. Então, o livro aqui em Araraquara vai ser lançado lá. E por que eu faço o paralelo com o Macunaíma? Porque, e você vai gostar, eu digo, quando eu recupero um pouco essa história dos fatos que Araraquara viveu, eu faço o paralelo e digo que Araraquara pariu Macunaíma pela segunda vez, na concepção do herói, né, não elogiável, né, que é o herói
Isso. marcado por contradições, que é o Walter Delgatti. Né? Sim. Ah, você também faz essa referência? Faço o paralelo que Araraquara, do século XXI, pare o Macunaíma do século XXI. É verdade. O herói improvável. O herói improvável que, quando desmonta a Lava Jato, salva a República. Que interessante. E você cita, você fala do Walter Delgatti? Eu faço o paralelo com o Macunaíma, que é o Walter é o nosso Macunaíma do século XXI, o Macunaíma da internet, das redes sociais, Olha, o herói improvável. Que O coisa herói que salva o Brasil é o herói improvável, portanto, Araraquara pare o Macunaíma 2 vezes. Por isso que eu faço essa releitura da capa original do livro do Mário. Claro. Olha, é imperdível o livro, viu? Então, olha toda a complexidade que você está trazendo aqui. Quer dizer, eu vou no seu lançamento, vai ser, portanto, repetindo, vai ser próxima segunda-feira, 19h30, Livraria da Cultura, Avenida Paulista, que é o Conjunto Nacional, que é um local importante de São Paulo. Ia falir a cultura, conseguiu salvar, é uma referência. Muito bom. Nós vamos lançar o livro valorizando, inclusive, a Livraria Cultura e tudo que ela representa para a cultura brasileira. Muito bom. Edinho, muito obrigado, viu, por estar aqui. Eu que agradeço. Tá? Obrigado mesmo e até segunda. Segunda estarei lá na fila. Muito obrigado. Tá bom? Boa noite. Um abraço. Boa noite a todos.